Olá, eu sou a pastora Dirce, auxilio aqui na sede, na Igreja Fonte de Alívio. Olha, conseguimos, hein? 14º dia, olha que maravilha! Parabéns para você que está conseguindo ler, estar nesse propósito do Senhor, está sendo tão maravilhoso. Eu mesma lendo, nossa, estou impactada porque muita coisa tem referência com a minha conversão, aquilo que o Senhor falava comigo e de repente eu vejo escrito num livro. Então, que maravilhoso, né? A gente ter mais essa ferramenta para nos ajudar a entender quem somos, o propósito do Senhor na nossa vida. E olha só para deixar bem claro aonde nós já estamos conseguindo, você pode ver aí no livro que eu já estou colocando a gente está finalizando o propósito número 1, que o título lá, total, né? Você foi planejado para agradar a Deus. Então vocês viram várias situações aí do que já colocaram, né? Vamos lá, no dia 8, planejado para agradar a Deus, o que faz Deus sorrir, a essência da adoração, tornando-se amigo de Deus, né? Desenvolvendo amizade com Deus, e a adoração agrada a Deus. Então todos eles falaram um pouco, né, de como foi cada um desses itens, e eu creio que está mexendo muito com você. E eu vou falar uma parte, né, finalizando esse primeiro propósito do dia 14, quando Deus parece distante. Quando eu li, eu refleti nessa palavra, eu fiz um veredas. Eu fui até um momento que eu tive com o Senhor e eu pensei que Ele tinha me abandonado. Foi muito marcante para minha vida, porque era um momento de desespero. Eu estava passando uma situação muito forte, né? Aonde você não vê saída, mas você tem Deus, né? E Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer e Ele vai fazer. E naquele momento eu me senti, não ouvi Ele ficou no silêncio. E aquilo para mim foi muito desesperador. E eu peguei e orava, né? O livro cita aqui algumas partes, né? A gente ora. Aí eu coloquei a minha vida diante do Senhor, aonde eu estou pecando, o que está acontecendo comigo, por que o Senhor não está falando comigo? E mais as situações ficavam assim, mais difíceis. Mas eu senti, né? No final, né? Resumindo, no final desse desespero, Ele falou comigo. Aí quando Ele falou comigo, aí eu entendi o que eu tinha passado, né? E o livro mostra muito bem algumas partes que eu passei, né? Então, ele fala também que é muito mais fácil, né? Adorar a Deus quando as coisas vão bem, né? Mas quando não vai, né? Aí ele fala assim, a mais profunda adoração e louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Foi exatamente isso que eu senti. Foi nesse momento de sofrimento que eu comecei a amá-lo mais ainda, né? Mas nesse momento também foi difícil a minha adoração, foi muito difícil. Aí eu vi, e ele fala aqui também, né, que aí é que a adoração fica difícil. Mas a gente sabe que Deus não nos abandona. Ele fala aqui, né, na parte que fala de Davi tem vários salmos, né, colocando a situação que ele estava tendo ali com Deus, né? E muitas vezes ele não sentia a presença do Senhor. E aí a gente, quando lê esses salmos, a gente verifica, né? Tem uma empatia sobre aquilo, né? Sobre a situação. Ele é nas guerras lá atrás, né? Mas nós estamos aqui, né?
também sentindo da mesma forma, nas lutas, nas aflições. E algo que está permeando o nosso mundo agora é essa situação de que as coisas não estão muito bem do nosso jeito e está nos levando a ter momentos muito reflexivos, né? E este livro mostra, tira muitas dúvidas do que é esse relacionamento com Deus. E muitas das vezes a gente sente sozinho, a nossa dor parece ser muito grande, mas ele está mostrando aqui essa caminhada. E essa caminhada é você ter esse relacionamento e ao mesmo tempo, porque aqui fala também, né? Quando a gente tem uma amizade, independente se a pessoa está longe, a gente ama ela do mesmo jeito. E quando chega mais perto, aí que a gente, se sente muito feliz. Já foi falado aqui, dessa caminhada com o Senhor, de como que é isso. Então, quando ele está distante, e esse momento de silêncio, não é que ele nos abandonou, não é que ele está deixando a gente. E ele fala muito claro aqui, é o momento que você está sendo aprovado. Então, ele fala aqui, a verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento da sua amizade com Deus. Então, eu passei nessa aprovação, não foi fácil, E nesse momento de desespero, ele fala aqui que Deus está olhando para a gente, vendo nosso desespero, mas ele precisa entender o qual realmente a gente está sentindo, o que a gente está fazendo ali. É que nem, muitos falaram aqui também, é que nem um pai quando vê um filho, ele tem um controle, ele sabe até onde ele pode deixar o filho dele ir, E muitas vezes ele quer ver se ele está aprendendo, se ele está sendo bem ensinado. E é dessa maneira que Deus nos prova, para ver, e aí, eu quero ver a sua fé, E no momento certo, ele apareceu. E aí, aí eu me senti, E aí ele fala no momento que desses momentos que a gente tem fortemente a presença do Senhor. E aí ele fala lá, que tem alguns itens, ele fala, diga a Deus exatamente como você se sente. Eu acho isso primordial, a gente falar como nós se sentimos, e foi isso que eu fiz muitas vezes. Pai, eu não aguento mais. Pai, até quando eu vou sofrer? Pai, olha, aconteceu mais isso. E aí eu fui naquele desespero todos os dias, Então é muito importante você falar o que você está sentindo, E a outra coisa também, ele coloca até o exemplo de Jó, concentre-se no Deus imutável, E isso foi muito feito por Jó, porque Jó colocou lá, dentro dos versículos dele, quando a vida de Jó veio abaixo sobre o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele falou, ele é bom e sincero, ele é todo poderoso, ele repara com cada detalhe a minha vida, ele está no controle, ele tem um plano para a minha vida, ele vai me salvar. Então, isso, independente de Deus estar no silêncio ou você entender que ele está te abandonando, vamos focar naquilo que realmente Deus representa para a tua vida, E isso foi muito forte para a minha vida. Eu já estava há 5 anos no ministério e eu vi o que Deus já tinha feito comigo. Então, não podia pegar e falar assim, simplesmente que esse Deus não é nada, que ele não valia a pena o sacrifício que eu tinha feito ou que eu estava fazendo. Não, ele fez muito por mim, ele me tirou de algo que eu não via mais saída. Então, eu começava a adorá-lo naqueles momentos tristes. E aí eu vi a presença dele muito forte. E aqui, para continuar, confie que Deus cumprirá o que prometeu. Foi o que eu fiz, Eu confiei nele. E por último, ele fala, lembre-se do que Deus já fez por você.
é muito forte. Tentem lembrar daquilo que Deus já resgatou. Muitas vezes as pessoas esquecem muito fácil, né, daquilo que Deus fez. E isso é primordial na nossa vida. Eu sempre coloco a cruz. Eu tenho a imagem de Jesus ali colocando para mim, né? Não valeu a pena? Muitas vezes eu até brinco, né? Brinco assim, né? Modo de dizer, mas ele vai ter que ser crucificado novamente. Quem tem que ser crucificado novamente para a gente poder entender? Então, mas em nome de Jesus, eu creio que em qualquer momento que vocês estiverem, sinta que Deus nunca vai te abandonar, como Ele não me abandonou e não vai abandonar você. Amém? Então, para nós finalizarmos aqui, né, a gente tem o tema para reflexão. Deus é real, despeito de como você se sente. Independente de como você se sente, Ele é real, né? E o versículo para memorizar, Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais abandonarei. Isso é forte, está lá em Hebreus 13:5. Amém? E a pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Então a dica é: adore, ore, pode ficar em desespero, mas Ele sempre vai estar presente com vocês. Amém? Então continue, né? E a gente tá aí firme e forte. Vamos cumprir o nosso contrato, viu? Beijos.